Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 1º de agosto, nós vemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. No Evangelho de hoje, logo após a morte de João Batista, Jesus partiu e foi para o barco para um lugar deserto, afastado. Jesus sempre se retirava para poder estar em comunhão ali a sós com o Pai, por meio da sua oração, para ouvir do Pai o que o Pai tinha a ensinar, falar para ele, para que ele realizasse na sua missão. E a multidão sempre acompanhando Jesus. E a multidão, sabendo onde Jesus estava, ela foi até o encontro dele, lá onde ele estava, naquele deserto. Chegando lá a multidão, Jesus viu, sentiu compaixão dela, curou o que estava doente e já estava entardecendo. Os discípulos falaram para Jesus para despedir a multidão, porque o lugar aqui é deserto e como que vamos ter comida para saciar a fome de toda essa gente. E aí que Jesus fala, não precisa mandar embora, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí os discípulos dizem, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E aí que Jesus então vai fazer o grande milagre. Manda que as multidões se sentassem na grama, e aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. E a partir daí, fez com que os 5 pães e os 2 peixes se transformassem em muitos ali para poder saciar a fome da multidão. E aonde então os discípulos deram para a multidão, todos comeram, ficaram satisfeitos, e aí ainda os discípulos recolheram 12 cestos cheios daquilo que sobrou, e era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estavam naquela multidão. Então o Evangelho de hoje mostra a grande partilha do grande milagre que Jesus fez com os 5 pães e os 2 peixes. E aí ensinando para nós então que para o Senhor nada é impossível. Então o que era impossível aos olhos dos discípulos, alimentar toda aquela multidão, Jesus conseguiu alimentar e ainda sobrou lá os 12 cestos que recolheram de tudo aquilo que foi ali entregue para o povo poder saciar a sua fome. Então o Evangelho ensina para nós que é preciso então haver também no meio de nós a partilha, a solidariedade. A partir do momento que sabemos partilhar, todos terão, e é isso que Deus quer de nós, que saibamos partilhar aquilo que temos, aquilo que somos, para que todos tenham vida com dignidade. E também lembra para nós que devemos cuidar para que não haja desperdício ali daquilo que temos. Então, os discípulos recolhem aquilo que sobrou, ensinando para nós que o cuidado para que não haja desperdício, porque o desperdício é um grande pecado. Então, cuidemos para que não deixemos que às vezes, por termos ali mais do que às vezes precisamos, não deixemos que o desperdício acabe existindo na nossa vida, mas saibamos fazer com que aquilo que sobrou, guardemos para termos para outro dia, para termos também para partilhar com o outro, e a partir daí é que nós vamos mostrando a Deus a nossa grande partilha para sermos então bons filhos e filhas amados de Deus. E aí o Senhor conta com todos nós para sempre estarmos partilhando, fazendo o bem. A multiplicação dos pães e dos peixes ensina para nós para que, a partir do momento que haja partilha, com certeza todos terão uma vida com dignidade
E é isso que Deus quer. Vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E Ele conta conosco de ajudarmos na grande missão de todos terem vida com dignidade. E lembramos nesse mês de agosto que estamos iniciando, é o mês missionário. E aí todos nós cristãos batizados somos discípulos e missionários do Senhor. Então que eu possa, como discípulo e missionário do Senhor, ser o exemplo do Mestre para saber partilhar, ensinar o bem, fazer com que eu possa colaborar para o mundo caminhar com mais dignidade e amor, conforme o agrado de Deus e o que Ele espera de nós. Então rezemos também, sempre por todas as vocações sacerdotais, religiosas, leigos e leigas, para que sempre tenha operários para mestre do Senhor e todos nós, como discípulos missionários dele, possamos também estarmos colaborando com o projeto de Deus e poder então fazer a nossa parte para assim tudo ir dando bons frutos conforme Deus espera e conta com todos nós, seus filhos e filhas amados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana, ótimo, abençoado mês aí que estamos iniciando. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.